Eu sou a Andréa Éboli. Eu sou o LG. Nós estamos aqui no Gerações Cast. É isso aí, terceira temporada. Como todo mundo sabe, o Gerações Cast é um contraponto às verdades absolutas sobre gerações. Em cada episódio, a gente traz um tema ou uma profissão com duas gerações diferentes, onde a gente discute esses temas com vocês, trazendo diferentes perspectivas. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente tem convidados muito especiais. Mas eu vou deixar que eles se apresentem. Então, a primeira pergunta para vocês é: conte um pouco da sua história através das suas últimas pesquisas no Google. Não deixei fácil, hein? Se quiser, pode ser que TikTok também, o Instagram. Eu vou começar, então. Tá bom. Tirando buscar o endereço desta gravação, minha última pesquisa no Google tem a ver com o tema deste podcast, que foi: qual a história do Homem-Aranha Miles Morales? Porque o meu filho estava andando de carro e ele me perguntou por que tinha um Homem-Aranha azul e um Homem-Aranha com uniforme preto. E eu sabia a história do Peter Parker, não sabia do Miles Morales. E eu me divirto muito explicando o mundo para as pessoas. Por isso que a gente dá aula na SPM em outros lugares, por isso que é meio síndrome do irmão mais velho. E o Nicolas tem 3 anos agora, ele está na fase de perguntar por quê para tudo. E eu adoro. Por que o Hulk esmaga? Por que o tem um Homem-Aranha preto? Por que os dinossauros não existem hoje? Então, o meu índice de pesquisas aleatórias no Google é muito, muito grande. E a minha penúltima pesquisa foi, fechando a newsletter do Growth Insight de ontem, todos os fichamentos econômicos da HubSpot de 2010 a 2014 que eles enviaram na Bolsa de Valores, porque tem um lado muito nerd de marketing. Então, eu gosto muito de estudar. Tem a newsletter, sou diretor de marketing, etc. Então, tem o lado... Estou sempre com o Google, o ChatGPT, o TikTok, etc. para estudar como as pessoas fazem. E tem o lado... Sou simplesmente um cara muito curioso que adora quando as pessoas perguntam por quê. Incrível. Viu que legal? Não, e eu adorei essa história do filho mais velho, porque eu também sou e eu adoro ensinar também. Eu acho que vem disso mesmo, né? Olha, eu gostei dessa analogia. E ele é bem didático e provavelmente a gente vai aqui ao longo do podcast ouvir muitos ensinamentos do professor Collins aqui. Muito bom. As últimas pesquisas, olha, provavelmente sempre são sobre pessoas, a maior parte delas. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu leio, que eu descubro, nós aqui, o LG já conhecia. Eu gosto de saber o histórico. Quem são essas pessoas? Pessoas me apaixonam. Assim, se eu posso me apresentar, pessoas me apaixonam, sempre me apaixonaram. E eu vou atrás, e não por isso o publicitário, o professor e o psicanalista. Acho que está um pouco explicado. Uau! Legal, né? Você vê? Esse episódio, André, ele pode ir para muitos lugares. Ele pode ser só sobre, por exemplo, histórias em quadrinhos. Ele pode ser super geek. Ele pode ser sobre cinema. Ele pode ser sobre séries. Pode ser sobre muitas coisas. Ele pode ser sobre valores. A gente falou de pessoas, o quanto legal. que os valores influenciam nessa percepção dos super-heróis. É isso aí. E como você constrói valor para ganhar dinheiro com as obras audiovisuais ou de entretenimento, né? Porque tem alguém por trás bancando. Agora, então, vou começar com a primeira pergunta já. O que é um herói e um vilão? Olha, isso pode ir longe. Boa. O que é um herói e um vilão? Psicanalista começa. Lógico. Total, Lógico, Paulo, né? total. Eu tô na dúvida se A gente tá ansioso pra ouvir você falar. Camarote pra assistir agora a explicação. Você tem o psicanalista e o pitaqueiro. Quem que você quer que comece? Olha, eu sou muito pitaqueiro, então tudo bem. Mas, primeiro, como você começou, acho que é muito bom a gente não ter a busca pela verdade absoluta, porque ela não existe. Tá? Cada um vai sentir de um jeito e vai botar uma lente diferente. O que eu entendo como o vilão e o mocinho, na verdade, traduz uma coisa que a gente não é ensinado culturalmente desde criança: ambiguidade. Né? Ou seja, vovó é legal porque vovó me deu 10 dinheiros para eu comprar sorvete. Papai não é legal porque me botou de castigo. O bem e o mal são antagônicos, certo? Nós temos esse antagonismo e alguns de nós não se recuperam. Então, primeiro tilt numa relação a gente já termina porque a gente não entende que aquilo é um processo, é um tempo, e você também vai bugar de vez em quando. A gente não sabe lidar, pelo menos eu vejo isso bastante no consultório, essa coisa, mas são duas pessoas, é a mesma pessoa, não tem um bem e um mal.
Então, acho que quando a gente leva isso para uma obra, e a gente vai pegar os livros, inclusive com os heróis antes do que a gente entende, né, de uma cultura mais século XX, os heróis faziam isso. Quer dizer, a Branca de Neve, na sua ingenuidade, ela era tão narcisista quanto a madrasta. Entendeu? Mas elas estavam ali. E como isso não é ensinado, a gente ensina para uma criança de 1 ano, filho, então, você é bom e você é mau. Nem dá muito, entendeu? Até porque os próprios desenhos animados e os heróis que a gente está acostumado, eles não têm esses dois lados, geralmente, né? Eles trazem pra gente o lado bom e o lado ruim, e eu escolho a quem seguir. Especialmente, né? O quanto mais criança você é, mais dissonante é. A Patrulha Canina não tem lado cinzento. Agora, você vai pra séries que a gente, que é adulto, gosta, vai pra um Dexter, pra um Breaking Bad, você torce pelo Walter White, aí você fala, que filha da mãe, eu não acredito que ele fez isso. Então, quando a gente já ganha mais maturidade cognitiva aqui, a gente consegue falar assim, esse cara, eu acho que ele é do bem, eu acho que eu tô torcendo pra ele, mas, bicho, isso aqui tá errado. Lá no começo, não tanto. Lá no começo, eu acho que tem um papel de herói e vilão, que é, herói é o cara que você vai se inspirar em, e vilão é o antagonista. Você precisa lutar contra algo para você ter aliados. Então tem até aquela frase do inimigo do meu inimigo é meu amigo e tudo mais. Você precisa ter a sombra para ter a luz de alguma maneira. Exato. Então você tem que ter o herói e o vilão. Ambiguidade. Não, e esse exemplo que você deu do Dexter desses filmes é interessante, que mostra um pouco disso que você falou, né? Porque o que a gente admira nele é a inteligência, que é o lado luz dele, que é o lado herói dele. Então a gente fica encantado. Claro que a gente, do outro lado, quando ele usa isso pro mal, a gente, né? Então é engraçado, porque nesses tipos de filme a gente consegue ver esses dois lados mesmo, né? Sim. Você fica meio meme do Chico Buarque, assim. Ah, ele é um serial killer, mas ele mata a gente no mal. É. Ah, não, mas ele também é do mal. É. Mas ele... Será que ele é do bem ou ele é do mal? Ele é do bem. Então, A novela faz bem isso, né? Às vezes o personagem ele tá indo bem, a novela acentua aquilo que ele tá fazendo. Às vezes quando o personagem não tá bem, o próprio autor, a gente vê isso direto nas novelas, né? Muda aquele personagem, ele troca de lado e vira uma ambiguidade de quem tá assistindo também. Gosta ou não gosta? Eu gostava até semana passada, agora eu não gosto mais. E aí você vai usar os elementos que estão presentes na cultura, na sociedade, para construir essa jornada. Se a jornada for muito rápida, você não criou empatia, tchau. Você tem Tanto que demorar. Que você lembra até dos grandes vilões. Você falou de novela, já me veio na cabeça a Nazaré e a Carminha. Nossa, essa é Eu assisto clássico, né? zero de novela, Nossa. muito pouco. Mas eu lembro da Nazaré e a Renata meme Sorra, dela até que hoje. Internacional o Isso. meme dela Tinha, até hoje. para as gerações, mas tinha a Ruth e a Raquel também. Sim, Lembra? exato. A história da exato. Ruth e Tinha Raquel. forte, Ruth Raquel, forte. Então você tem aquele personagem, pro bem ou pro mal, ele te traz uma série de lembranças de coisas que você acha devo seguir, não devo seguir, ou coisas que você lembra e até tem um carinho. Fala assim, nossa, lembra da Carminha? Ela era ruim mesmo, hein? Agora, qual que era o nome da heroína daquela novela? Não lembro. Não sei. Mas isso é engraçado, Uau, né? Por que a gente é. cria tanta identificação com esse tipo de personagem? Posso chutar? Pode. Se tem uma ambiguidade e o mundo me cobra que eu seja bonzinho, o que eu faço com o lado malzinho? Se Esconde. aparece alguém, eu jogo lá. O que foi a mulher gato da Michelle Pfeiffer? O miau tá até hoje, na cabeça, inclusive, de quem nasceu agora. E aí a gente falava, mas ela é tão legal, ela é tão sexy, ela é tão... E a culpa disso que vem, porque a gente não reconhece o malzinho, né? Como se nós não fôssemos malzinhos um monte de vezes durante o dia. Né? Como se isso fosse determinante para qualquer coisa. Eu tenho medo de pessoas boas demais, porque essas são mais... não, é sério. Verdade, ninguém mas tão bom. alguém tão perfeitamente mal, né? bom, o que Bom você faz com demais, essa pessoa? Vai ficar com receio. Ou Uma- pelo menos com cuidado, né? Uma coisa que eu tenho visto com bastante curiosidade, assim, por exemplo, o filme da Disney 101 Dálmatas, eu assisti outro dia, assim. Cara, Cruella é uma degenerada e ela quer fazer casaco de dálmata e ela é 100% ruim. Não tem nada de bom, ela é maluca. Só que você pega o filme que saiu alguns anos atrás, Cruella, você fala assim, tinha alguém bom ali. Então tem o lado de mostrar a construção do vilão também com uma ótica um pouco mais humana.
Mesma coisa com o Coringa. O Coringa nos filmes do Batman antigos era só um cara louco, menos profundidade de personagem, porque Sim. a coisa estava no bem contra o mal, etc. Agora, o Coringa tem uma série de questões psicológicas, e aí você levanta um problema da sociedade, e ele, apesar de você estar formando um vilão, ele é o herói daquela história, tem o arco de narrativo de um herói. E quando você começa a fazer isso? Normalmente isso começa a aparecer midiaticamente dos anos 60 para cá, aos poucos. Essa era a minha pergunta. Quando você tem Da onde psicologização vem isso? da psicologia. Conta um pouco disso. É, Explora um conta. pouco isso. Porque eu Aprofunda fiquei- um pouco porque nisso. o que ele trouxe me trouxe uma coisa do tipo, falar, mas quando veio isso, sabe? Quando veio essa reflexão sobre essa mudança de valores, assim, em relação Eu acho que ao herói quando vilão? você traz algo que estava muito fechado, muito dogmático e faz sentido, tem um apaixonamento, isso é mediatizado, quer dizer, eu digo anos 60, mas anos 60, 70, você tem uma tradução, e nem todas, aspas, fiéis, daquilo que seria um bom comportamento. Então os pais não podiam bater nos filhos. Ok, não estou dizendo que tem que bater, não é isso, mas você tem que deixar chamar de você, tem um tipo de compreensão, mesmo que o pai ou a mãe não se sintam bem, você tem que permitir, senão você vai ser quadrado. O pai, quadrado bem à época, né? Então, quando você joga isso na mesa, você começa a permitir. Qual é o coração da Cruella, né? Por que ela fez isso? No mínimo, eu tenho uma curiosidade para saber onde foi o trauma dela. Sem saber a palavra trauma, entendeu? Mas isso. E outra coisa, isso vende. Isso vende. Então, assim, eu não vou colocar no ar, vou botar O milhões. Felipe já assistiu 2 vezes. Talvez mais. Mas quantas personagens? A madrasta da Branca de Neve, ela é O Wicked, não é? Não, Que é o filme- o o filme Wicked agora. Mágico de baseado Oz. no Majós. Isso. Mas também é a vilã. Que é uma vilã que você Também. gosta também, né? Você gosta do Wicked, no Mágico de Oz você só acha que é a bruxa de verde que quer derrubar as pessoas. É louco, né? Mas hoje, inclusive, não seria politicamente correto você colocar uma vilã malvada, Perfeito. feia, etc. Porque você estaria sendo tendencioso e a associação das pessoas que defendem essa caracterização iam dizer por que eu sou malvado só porque eu não sou a beleza original. Esse é um bom ponto também. Mudou as características do vilão e do herói ao longo das décadas? Isso vem mudando ou não? As físicas mesmo, né? É. Você acho que acessa mais do que eu, né? Meus filhos já passaram, né? Já estão vendo outros. Outros heróis e vilões. Acho que eles estão tentando ser os heróis. Eles vão me matar por causa disso. Corta, por favor. Mas... Não, tá com 31 e 29, então assim, já estão no outro aspecto de bondade e vilania. Mas é só a gente olhar. Talvez o único. Não é uma verdade, mas pelo que eu observo, a gente tinha vilões mais construídos, mas sem muita explicação. Heróis mais construídos, sem explicação. Todo mundo sabia que o Batman era traumatizado porque viu os pais morrerem. Ninguém nunca perguntou como os pais ficaram ricos. Dentro de um sistema capitalista que um grupo de pessoas vai dizer é opressor. Tá? Hoje, não tem como dizer só isso. Não tem. Por uma série de fatores, inclusive porque a gente tem informação demais aí no celular. Esse é um ótimo ângulo. Como você tem muita informação, todo mundo. É só mudar a perspectiva do que era no nosso campo de comunicação, o que é a cultura do spoiler, que veio com os jogos, com os games. Você tinha salas fechadas e continua tendo para a imprensa. Para apresentar um filme. Como é que alguém ia falar do filme que vai começar na quinta-feira? Hoje, né? Então, se ele não viu. Então, sala fechada e havia um código de ética. Você não contava o final, você não dava spoiler. Porque a surpresa era ir ao cinema, era ver a coisa da novela. Isso era combinado. Tinha assinatura? Não. Tinha processo? Não. Só que você, como jornalista, nunca mais era convidado. Hoje, quer dizer, a partir dos jogos, se pegar os anos 90, você passava em frente a qualquer banca de jornal, tinham 400 revistas sobre como você mudar de fase num jogo. Isso é uma pesquisa do Google que eu faço muito, inclusive. Então, o que é você dar o que é você procurar uma dica para mudar de fase? Você está pedindo um spoiler, em termos contemporâneos. Sim. Então, isso foi disseminando a cultura. Então, hoje, quando a gente pensa na divulgação, em estratégias de comunicação,
de produtos midiáticos, o spoiler faz parte. Quem vai ser o próximo Homem-Aranha já está movimentando o conteúdo de rede. Eu já estou colocando engajamento um antes. aquecimento. Você vê o próximo Dr. Doom, que é o Robert Downey Jr. de novo, ele anunciou 3, 4 anos antes de sair o filme. Ele veio lá na Comic Con ou algum evento, tirou a máscara do Dr. Doom e era o cara que fazia o Homem de Ferro. Aí, gerou um baita buzz e o filme vai sair daqui a alguns anos só. Então você tem Foi uma ótima incorporado. leitura. Quando você olha passar, você estaria morto se fizesse isso, mas na sua carreira. Agora não, tá lá, faz parte. Às vezes alguns nem serão. Eles vão criando aí vê, testa, vê aceitação, bem ou não. aí vai o outro, aí põe 3 ou 4 lá, voto popular, Isso é alguma coisa né? do gênero. Hoje o mundo permite o tipo de teste, até pensando em negócio, uma perspectiva de negócio, que é testa, bota ele lá na Comic Con, lá, uma das maiores feiras e eventos do mundo. Sim. Disso. Se a repercussão for negativa, ele já corta ali. Ele já providencia um outro ator, uma outra abordagem. Foi o que aconteceu com o Sonic. Não trocaram um ator porque é uma animação, mas a primeira versão do Sonic que eles lançaram era um Sonic horroroso. Todos os fãs puristas do game caíram matando, e aí eles trocaram a feição do Sonic para a versão final. Olha. Não, e tem um lado, na hora que você se conecta com as pessoas humanas, né? Eu tava lá no South by agora, e tinha uma sessão do Last of Us, que é um episódio americano, assim. Chorei jogando, hein? O que é aquela sangreira, Sim. aquela coisa toda, né? Aí chegam os artistas, assim, não, e é lotado, assim, foi aquele que teve mais fila e tal, blá, 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 eu tive que buscar antes pra chegar. Eu não tinha nem visto o seriado, né? Mas falei, vou lá pra conhecer. Na hora que eu sentei lá, assim, eles falando, né? Porque, assim, as pessoas estão esperando astros, Sim. estão esperando heróis, estão esperando assassinos, né? Como tem no filme. Na hora que você vê aqueles homens reais ali, contando as histórias com pouquíssima dicção, com uma péssima dicção, falando uma coisa completamente desconecta com a proposta e não entendendo as pessoas que estavam ali, porque as pessoas que estavam ali não eram fãs do filme, elas estavam tentando entender o negócio, o filme, zero, né? E aí eu falei, também tem esse outro lado, né? E por isso que talvez tenha essa coisa da realidade versus a ficção, né? Que é você ter um impacto de falar, gente, são seres humanos aqui e esses valores construídos em filmes, em super-heróis, eles estão lá, né? E no fundo, quando as crianças são pequenas, a gente acaba dando isso para elas através da fantasia que você veste, eu sou o super-homem. Porque eu fiquei pensando ali a gente estava falando com adultos e eram pessoas que estavam buscando outra coisa. Agora, você imagina isso pensando em crianças. Se a gente estivesse ali falando do filme do Homem-Aranha e você coloca aqueles atores ali, pessoas normais, e o sonho dessa criança de entregar todos os valores, a fantasia, o que ele pensa para aquilo, né? Você sabe que tem um treinamento na Disney, quando você vai trabalhar lá, eles fazem um treinamento, seja você alguém que vai trabalhar no balcão, alguém que vai trabalhar no restaurante, e tem os profissionais mais treinados que são os personagens. Você é proibido, se você é aquele Mickey com o cabeção assim, você é proibido de tirar a máscara do Mickey, inclusive nos corredores internos dos funcionários. Caramba. Você não é o LG com a roupa do Mickey nunca. Você começou seu turno, você é o Mickey. Não tem por onde fugir. Você é o Mickey até você sair da fantasia. Então eles têm um cuidado muito grande, porque você vê lá o Paulo comendo um sanduíche no break dele com a cabeça do Mickey pendurada aqui, você fala, puta, nunca mais vou acreditar no Mickey, nunca mais... Mas tem isso na internet, né? O Mickey fumando, Isso se não fotografarem você, e aí postam, e aí pior ainda. Foi o que aconteceu com o tal do Mickey fumante que gerou eu lá nesse evento me senti vendo o Mickey sem cabeça então, ali. Era o Mickey sem cabeça ali. Eu falei, cara, bota a cabeça de novo, amigo. Vai lá, pega roteiro, lê de novo, porque você tá mais bonitinho no roteiro. A gente tem tanto no TikTok quanto no Instagram, vários vídeos, já vi vários. De, assim, por exemplo, o personagem vai animar a festa, sei lá, tem o Hulk e o Homem-Aranha. Por alguma razão eles se desentendem e eles brigam. Eles brigam. Imagina as crianças olhando os heróis brigando. Né? Mas aí deixaram de ser esse, né? E foram pra esse lado loucura. Real, né? Esses dias eu vi um no TikTok, eu morri de rir por horas, assim, que era o Hulk. O Hulk gigantesco, assim. O cara entrou numa fantasia muito bem feita. Só que quando ele entra na festa, o pé fica. E quando o pé fica, ele cai.
As crianças que eram pra gostar saíram chorando. Fala, cara, o que acontece com o herói? O herói virou vilão porque ele caiu na frente Sim. delas, cara. Que loucura, como Porque sinal, o herói né? não pode errar. O herói não pode erra, errar. o herói não pode Ele é o errar. lado do bem, ele não pode. Isso Coisa. aconteceu comigo, só que em vez do Hulk era um Tiranossauro Rex numa exposição de tiranossauros. E como o Tiranossauro Rex ele não vê a cabeça, ele fica com a cabeça aqui embaixo. Ele, na hora dele sair do palco, ele bateu com a cara na parede. E aí eu comecei a dar muita risada e meu filho assim... Papai, por que o T-Rex bateu com a cabeça na parede? T-Rex é ótimo. Aí eu fiquei, mas que isso... Como assim? Então, mas... Mas são símbolos, tá vendo? São sinais, são símbolos. É a imagem projetada de alguém que... O Rex, ele tem que andar daquele jeito, fazer aquele barulho e o seu... Se ele cai e o seu rabo vai pra um lado, já não descaracterizou o herói. Sim. Descaracterizou. Sim. Faz sentido? E na polarização, se ele não é herói, ué, ele virou vilão. Ele virou normal. É. Entendeu? Quer dizer, eles são heróis, tem uma coisa externa que atrapalha, a Kryptonita Cara, atrapalha. mas isso é um insight importante. Ele não pode ser normal. Ele tem que ser Ele ter não muito é marcado. Não, ele não era normal. Olha, ele era perfeito, tá? Que foi o que me afastou dos quadrinhos. Eu comentei com você, quando ele falou assim, porque eu pelo menos entendo, na minha geração eles eram perfeitos. Pra mim só faltava uma coisa, ele tinha que matar o vilão. Pra que ficar enrolando? Eu queria outro vilão, mata logo. Eu quero ver torcer a cabecinha do vilão, entendeu? E sempre tinha aquela de... Eles eram perfeitos, eles não tinham dor de consciência. E à medida em que isso também vai invadindo outras experiências midiáticas de entretenimento, não tem como você botar o herói igual ele estava no século XVII, entendeu? Romanticamente ali investido de um cavalo branco salvando alguém. Até porque a princesa vai salvar ele hoje, né? Ou vai dar na cara dele se ele tentar ser o herói dela, né? Isso é outra coisa que eu ia te perguntar, né? Eu aqui, como toda menina, né, vi contos de fada ao longo da vida e passei a vida inteira acreditando que o príncipe encantado chegaria com um cavalo, né? Porque é assim que a gente foi criada, principalmente as meninas. Como é que vocês veem essa história dessa relação homem-mulher e a evolução dela através dos heróis? Porque isso mudou. Por que eu estou trazendo isso? Porque, por exemplo, agora a gente tem a Frozen, por exemplo, que já trouxe uma proposta diferente. Como é que você vê isso, essa evolução também das relações humanas aí, homem e mulher? Eu acho que talvez a gente tenha que... Para mim não tem uma resposta certa. Mas o que eu observo é que houve um momento em que o que tinha no livro, essa heroína, ela estava de um jeito, retratada. Nos gibis, nos filmes, nas séries, porque eram mais séries daquelas que você ia ao cinema, todo domingo ver, os nossos avós iam. As mulheres eram retratadas de uma outra forma. Tá? Havia ainda uma coisa um pouco mais, desculpe o termo, mas mais virginal, mais puro na heroína do livro, do que de repente... E não estamos falando de heroínas, porque a gente às vezes se localiza muito na heroína, tipo na Mulher Maravilha, na isso. Mas vamos pensar que enquanto estava tudo isso acontecendo, anos 70, anos 80, na transformação desses personagens, acompanhando o que havia de midiático, havia nas bancas revistas como Júlia, Sabrina, Bianca, que eram o quê? Sempre a mesma história. Uma mocinha apaixonada que sofria e encontrava um cara que tinha sido maltratado afetivamente, então ele era um grosso, um ogro, no fundo um coração bom, e que no final se apaixonavam. Ele era o herói e ela era o agente de transformação. Ela fazia ele se abrir. A Bela e a Fera. Até nos contos de fada, ele não consegue... Cinderela, do sapatinho que pega, bota nela lá. É uma coisa muito eu acho que tem também um bastante reflexo de mudanças de sociedade, percepção da sociedade, refletidas também nas heroínas. Exatamente. Então antes a heroína tinha que ser muito bonita, aquela coisa que você falou e tal, e agora a gente tem a Fiona. Cara, é um ogro. É um outro tipo, né? Ou quando, no Frozen que você citou, quando o amor verdadeiro pode descongelar, e aí o amor verdadeiro é o da irmã, eu achei muito incrível. legal. Também achei incrível. A heroína do filme da Disney é a Moana, que é uma heroína do Havaí ou alguma ilha ali. Então você começa a retratar comportamentos que antes eram marginalizados ou estipulados só pro... esse aqui é o homem branco... Ou exóticos. Exato. O super-herói do Street Fighter brasileiro é o Blanca, que é verde e solta choque. Então, você começa a ter... Você começa a ter um pouco menos de coisas
caricatas e um pouco mais de as pessoas se sentindo representadas dentro daquele universo. Você pega heroínas do Mortal Kombat do jogo, são só as ninjas em roupas estupidamente curtas que não tem lá uma grande profundidade. Elas são bonitas e elas são perigosas. Você vai pegar alguma coisa mais recente, você falou do Last of Us, tem a Ellie, que é a heroína, mas ela tem muito luz e sombra. E ela é uma menina, e ela não é a atriz mais bonita do mundo. Então você começa a dar representatividade e fala assim, eu tenho um herói ou uma heroína pra me espelhar, pra acreditar em. Pensando não sobre uma ótica homem e mulher, mas só até sobre uma ótica racial, Pantera Negra. É um herói da Marvel que agora os negros podem olhar e falar assim, esse cara é meu herói, eu consigo me espelhar nele também de alguma maneira. Então acho que tem um lado do herói que é alguém em quem você quer acreditar e você quer se espelhar. Não só características, mas valores. Valores, exato. E eu acompanho bastante esporte, né? Eu tenho muitos heróis do esporte por gostar, né? E eu lembro, por exemplo, eu gosto de basquete, quando o LeBron James sai do Cleveland, que era a cidade que ele nasceu e não sei o que lá, e vai jogar no Miami só pra ganhar, tinha gente literalmente pegando a camisa dele e queimando na rua. Vaiando e tacando coisa nele quando ele voltou pro ginásio. Então, assim, ele era o meu herói da minha cidade, nascido e criado aqui, que ia ganhar com o meu time. E agora ele foi pra eles, se vendeu, esse traíra desgraçado. Uhum. E aí, quando ele volta pra Cleveland, tem todo o arco de redenção. Nossa, meu Deus! Que coisa. Então, tem uma coisa de... ele reflete o que você quer acreditar. Ou em quem você quer acreditar. Por isso, quando você tem escândalos envolvendo pessoas do esporte, pessoas que você... Até, às vezes, atores e tal. O Neymar entrou numa polêmica. Putz, quebra a expectativa. Ou quando o Kobe Bryant foi acusado de, sei lá... Você quebra uma expectativa, deixa de ser um herói e passa a ser um... Putz. Ou você ignora e você, arbitrariamente, você pega aquela polêmica e fala assim... Não tô vendo, não aconteceu, se eu não vi, não aconteceu. Ou você quebra muito aquele deslumbramento, aquele halo effect, meu psicanalista favorito gosta do termo, que você tinha naquele artista ou naquele esportista. E você acha que isso porque a gente falou há pouco tempo de hate, né, nas redes sociais. Dessa idealização desses famosos, né, como... ícones, como heróis, onde a pessoa que ouve, que é consumido, que consome o conteúdo dele, pensa nele só desse outro lado positivo, herói, e aí na hora que vê que ele é um ser humano normal, que erra, que acerta, que fala besteira, que isso, que aquilo, tem dois caminhos, né, que é um que você falou, vou virar as costas e não vou olhar mais, ou vou tentar entender que ele é um ser humano, que ele não é um herói. Porque eu consigo ver muito isso nas redes sociais hoje, né? Essa dualidade do herói e do vilão, né? Então, quando você gosta muito, você faz uma crítica, mas você põe uma vírgula. Né? Você põe uma vírgula. Você pondera mais? É natural. LG, eu acho que você não foi legal nisso, mas eu entendo. Enfim, minha consciência diz e eu também te protegi. Protege. Agora, quando a gente não gosta, aí é um prato cheio, porque quando a gente não gosta, a gente também está não gostando de um monte de coisas que a gente faz. É uma maneira de eu espiar isso, eu tenho que botar para fora isso. Eu não sou perfeito, o mundo me cobra a perfeição. O mundo cobra que eu acerte. Aquilo que a gente estava comentando, é lindo falar de processo, mas se você não bater a meta, é lindo o processo da sua equipe, não é? Mas se você não bater a meta, tchau! Entendeu? Você não vai ganhar bônus e provavelmente vai perder sua equipe. Então é lindo. Todas essas questões vão expondo o quê? Uma vulnerabilidade também nossa do que eu gosto, do que eu afeto. Eu vou para o lado do que é mais contemporâneo, mas eu consigo me ver ali. E quando eu me vejo ali, eu volto lá atrás na criança. Tipo, eu não podia não gostar, eu não podia não ser legal, eu tinha que ser legal. Eu queria dar um cascudo na minha irmã, eu não podia dar um cascudo na minha irmã, senão o papai brigava, eu fazia escondido. Na hora que alguém vai para a mídia social e expõe, tem uma criança aqui dentro que está se vendo ali. Eu nem estou lembrando disso, mas eu estou me vendo. Então eu ataco muito. Assim, o hate é um vilão, que pode ser um herói também, que está usando esse outro lado. O hate é um vilão ou é um herói?
O hate depende. Se for, a gente pode usar estrategicamente como uma boa... Por engajamento, ele é o herói. Ó, você solta o hate primeiro, aí você estimula todos os lovers. O hate te coloca num grupo. Você ser um grupo de pessoas que odeiam algo é muito mais forte você estar num grupo de pessoas que gostam de alguma coisa. É uma emoção muito mais visceral. Então eu lembro, sei lá, no Big Brother. Eu odeio tal coisa. Você também odeia? Então eu sou como você, nós dois odiamos tal coisa. E aí você criou Uma comunidade. senso de grupo. Uma tribo. E se você pegar até em política, nessa polarização, etc., você não gosta do cara que você votou. Você odeia o outro. É muito mais forte. Então você acaba fazendo muito mais parte daquilo. E aquilo tem um quê de herói e vilão. Muito verdade. O seu cara é o herói, o outro é o vilão. Simples. Você vai e, numa estratégia, você pega e coloca primeiro o elemento hater. Mas você precisa ter certeza que você tem um grupo de lovers grande, tá? Aí o que vai acontecer? De graça. Você lança uma mentirinha, você faz algo... Não idiota, porque as pessoas são inteligentes, né? Mas você lança alguma coisinha, uma dúvida, os lovers vêm e começam a trabalhar de graça para você. Eles começam a te defender, cria de repente uma discussão. Você cria, na verdade, um fato. Ou um factoide para alguns, né? Você cria um fato e tem um monte de gente discutindo e você está lá pesquisando, vendo, estimulando. Então, o hater, ele é importante. Mas eu acho que ele é importante também constitutivamente, porque nós também somos haters. Nós somos lovers e haters. É que a gente não podia, né? Vocês têm muito repertório, né, André? Tá percebendo? Muito legal. Eles têm muito repertório. Fazer uma tentativa aqui de criar uma linha do tempo de heróis e vilões que marcaram época, assim. O que vocês têm em mente? O que vem à cabeça de vocês? Pensando, sei lá... Aí vocês escolhem, de repente você fala, 1920, falei, aí realmente é contigo, mas pensar assim na história, quem de antes e hoje, sei lá, os mais antigos, os mais modernos, quem são os heróis e vilões mais marcantes, assim. E por quê, né? E por quê? Boa, e por quê? Eu acho que a gente corre um risco aí grande de falar sobre a nossa influência, que é uma influência da produção cultural ocidental norte-americana, tá? Se a gente vai para o lado... No Oriente, por exemplo, a gente vai ter outras representações. Sem dúvida. Então, a gente, para localizar isso, para não ter hater depois, né? Só, né? Mas, eu lembro, eu não assistia, mas meu pai falava disso, Roy Rogers no cinema, aí tinha do espaço Buck Rogers também, tinha o Flash Gordon, que eram episódios, e esses episódios passavam todo domingo de manhã no cinema, como uma estratégia dos estúdios para você botar público no cinema, depois do horário da missa, do culto, antes do horário do almoço. Você ia, o que a gente vê uma vez por semana, né? Agora não mais, porque a gente vê direto, né? A gente uma vez por semana, 8 episódios. 8 episódios, né? Exato. Olha como mudou. Mas tem um monte desses, e eles vieram. Batman, imagina, o que era o Batman antes, o que era o Super-Homem antes, o que se tornou Super-Homem, as etapas de Super-Homem revistas, a primeira série, enfim, isso são grandes nomes, mas existiam outros nomes. Eu sempre fico me perguntando se eu não conhecia os outros nomes, porque eu estou no Brasil, e porque quem adquiria esses direitos veiculou mais do que outros. Por isso não aconteceu só com o herói. Para quem, para os filhos da geração televisão, classe média brasileira, que se pautou pela televisão e por novelas, a gente conheceu muitos artistas através das trilhas de novela. Só que quem é que tinha um acordo? Top Tape, quem é que tinha Mountain Records? Então a gente conheceu um monte de gente legal. E as outras gravadoras? A gente não conheceu. Porque tocava na rádio, tocava na televisão, já tinha o cross. Então depende Isso de já quem anos trouxe. 90, né? Isso já anos 90. Acho que depende de quem trouxe. A gente pode, eu pelo menos me sinto à vontade só de lembrar dos que eu vi aqui. Mas com certeza havia uma imensidão de heróis. Eu acho engraçado como essa fabricação de heróis, ela consegue dizer bastante até de narrativa do que você quer que as pessoas acreditem. Até geopolítica. Você pega o Capitão América, ali 40, 50, primeira versão, contra quem que ele lutava? Ele lutou contra os alemães, ele lutou... Aí você pega os filmes do 007, de onde que era o vilão do 007, ele era russo. Ou soviético. O Rocky Balboa, vilão russo. Por quê? Porque você queria criar
nós americanos somos os bonzinhos e eles, os soviéticos, são os ruins. Você pega filmes um pouco mais recentes aqui, de filme de ação, não necessariamente um herói Marvel, alguma coisa assim, o vilão era árabe, de algum país árabe. Depende, às vezes era Irã, Iraque, Paquistão, sei lá, sempre tinha um vilão de lá. Porque eu não sei o que vem primeiro, a narrativa dos heróis ou o fato geopolítico, mas você casa então aquele cara de turbante, barba e que fala uma língua que eu não entendo, ele é o vilão, e eu aqui, o americano, ou a CIA, ou qualquer coisa, o cara do exército, somos os heróis, os bonzinhos. Então tem uma... Como que essa construção de heróis narra um pouco do que está acontecendo no mundo. Interessante, hein? Meio que conciliar a história dos últimos anos. E a influência norte-americana, como ele disse. Isso pra gente é bastante forte. Bem legal. Eu tive, graças a, talvez, a Rede Manchete, um pouco de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Super Campeões, então coisas um pouco mais, ou até aquele Pokémon, Power Rangers. um pouco mais. Então eu consegui abrir uma frente mais oriental, assim, mas o grosso mesmo do que você era... Não vou dizer bombardeado, mas o que você era servido à época que você tinha menos escolha, era essa parte mais americanizada. Chegou pizza. O iFood. Tá chegando a hora da pizza da Luísa. Pizza. Essa é a deixa no estúdio. Tá vai chegando entrar a pizza da Luísa. Um ângulo de criação de herói que vale a pena, que foi construído, K-pop. K-pop é uma iniciativa proposital coreana de tornar a Coreia famosa no mundo. Como que eles fizeram isso? Eles podiam fazer de N maneiras, turismo, sei lá. E eles escolheram criar artistas pop com uma fórmula super bem requintada e bem feita. E aí hoje você tem jovens que têm como herói o ECX, EDX, ou sei lá que ator aqui, e lota aqui no Brasil. Lota de gente de K-pop. Então você tem o herói, você tem o vilão também forma o núcleo, mas o herói fala assim, nós somos fãs do Naruto, então tem aquele treco na nossa testa, e a gente é da mesma turma. Eu vou fazer uma piada interna com base no Chaves, que só eu e você vamos entender. Então tem um pouco de criação de comunidade por meio dos heróis. Então você teve... agora... Tem um adendo aqui, especialmente dos últimos 10, 15 anos, que tem um senso muito nostálgico. A gente retoma muitos heróis do passado. Verdade. Você vê, acho que faz uns 10 anos tem o tal do universo cinemático da Marvel. São os mesmos heróis aparecerem em 12 filmes e um filme interage com o outro, etc. Até eu preciso abrir uma bibliografia para entender o que está acontecendo. E você tem um lance de remake muito forte. Rock voltando com o Creed, o estúdios da Disney relançando com base no vilão. Então você tem o senso nostálgico dos pais, mas você tem, na minha época era bom, refletido com os heróis. Não são tantos mais os novos que surgem do zero aqui, porque se você pegar até a tendência de consumo, hoje a população que tem dinheiro viveu na infância o Homem-Aranha, e agora, quando ele volta, fala assim, eu vou comprar para mim e para o meu filho. E aí você vira comunidade com o teu filho, com as pessoas da próxima geração também. Muito legal. Eu lembro porque, na minha época, tem essa coisa da mulher, né? E a mulher sempre foi vista nessas coisas dos contos de fada, do sapatinho da Cinderela, da Branca de Neve. E as meninas que eram um pouco mais progressistas, eu era uma delas, eu ficava procurando aonde eu encontro isso. Sim. E era tipo na She-Ra. Lembra da She-Ra? He-Man, She-Ra, Mulher Maravilha. Tinha a própria Caverna do Dragão, não sei se vocês lembram, que tinha as meninas mais atuantes ali na Caverna. Então era assim, era pra mim a mulher numa outra perspectiva já nascendo como uma heroína que faz uma coisa diferente, além de ficar esperando o príncipe encantado, né? Então também isso deve mostrar um pouco dessa geração. E se a gente olhar a fundo, ainda se tinha um lado, sempre teve um ladinho assim, que é cultural, não tem como. Você estava falando agora das mulheres empoderadas, eu me lembro das maravilhosas Panteras. Total. Bela lembrança. Então, maravilhosas, lindas, aí tinha briga, quem gostava mais, da Jill, disso, daquilo outro. Então, mas elas resolviam tudo, não resolviam? Resolviam. Mas tinha um homem
que nunca aparecia, Ah, é. que Que estava era por o trás. Charlie. Quando estava Charlie, tudo é. ruim, ele resolvia tudo. Ou seja, elas davam ali a vida delas, elas brigavam, mas Verdade. tinha um Deus Agora já me onipresente. Tinha um desanimei Deus só pensar onipresente. Tinha um Deus onipresente ali, É, entendeu? Nossa, bem verdade. lembrado. Então, aí você fala, olha, eu estou abastecendo o mercado com uma visão positiva da mulher, independente. Elas têm os carros que elas querem, os carros maravilhosos, elas correm, elas dão um cavalo de pau, tudo, brigam, atiram, mas tem um Deus onipotente, que é homem, que só aparece pela voz. Olha, louco. E ele está ali protegendo. Então você dá um toquezinho, entendeu? É. Porque talvez rupturas muito radicais, talvez afastem um público, porque você não tem a identificação. Uhum. E se você já veio com um certo defeito de fábrica, cultural, você não Já pode... vai. Não, eu, como pensador, acho ótimo. Mas para quem está botando dinheiro e espera, eu não Que posso vem. Mas é perder. interessante como, nossa, assim, viajei agora aqui ouvindo isso, porque no fim, todos os heróis, de alguma maneira, eles foram criados para o mercado, né? Para vender. Claro. Sim. No fim do dia, eu quero saber se esse negócio Tadinho, tá ele vai gerando sair frustrado dinheiro, hoje, não. ó. Essa reflexão fez assim, gente, o Não, herói se você quiser era... deprimir, se você quiser deprimir um pouco mais, pega as histórias originais de Anderson e de Green, onde tem até algo parecido com Branca de Neve, são trágicas. É, né? É totalmente diferente do que você imagina. Eu fiquei traumatizado A de que eu Chapeuzinho li. Vermelha é comida pelo lobo. Não tem salvação. Aí você fala, gente, aí depois isso foi sendo organizado. Olha, eu vou ficar com o Didi dos Trapalhões, vou ficar com a Angélica que era do Voo de Táxi, que Você é a vai música chamar famosa. Pizza agora, hein? E a Sandy, só pra um episódio como esse, Sandy também é importante citar. Sandy. Gente, tá na hora da pizza, já acabou. Você acredita não. como foi Vocês rápido? não têm esse restinho de dia, assim? Ai, gente. É, olha que poxa, delícia. Não, dava não é? pra fazer 2 horas de E podcast. a Andréia aqui. tá falando antes da gravação. Muito Nossa, bom. como que vai ser esse episódio, né? Porque é um tema assim. Andréia, isso aqui pode ir pra tantos lugares. Eu falei, esse Tantos lugares. episódio não é simples. Ele falou, não, a gente vai... Vai ser legal. Vai ser muito gostoso. Gente, foi muito gostoso. Paulo, bom Felipe, mesmo. obrigada. Foi uma delícia Muito o papo bom. com vocês. Pra fechar, pra vocês se despedirem aqui, a gente quer um conselho. E a gente tem um quadro aqui que chama Pizza da Luísa. A Luísa é minha filha. É uma danadinha desde pequenininha. E toda vez que eu dava um conselho pra ela, ela virava pra mim e falava, mãe, conselho é igual pizza. Se eu não pedir, eu não quero. Aí eu falava assim, gente, cara, é folgada, mas ela vai ouvir. Ela ouvia. E aí a gente trouxe esse quadro pra cá, que é a Pizza da Luísa. Então, assim, que pizza vocês receberam ao longo da vida de vocês, que vocês queriam deixar aqui para as pessoas que estão assistindo, se inspirando em vocês, porque o papo foi tão gostoso que eu acho que tem um monte de gente aqui super inspirado. Então a gente queria fechar esse episódio com um conselho aí, uma pizza que vocês receberam. E que Calabresa, mozzarella, alguma coisa Eu assim. queria apontar um defeito na fala da Luísa, que é, se você chega com a pizza e me oferece, eu aceito. Tá, não pedi, mas pode, Vem, manda vem, aqui que tá tudo bem. verdade. Mas um conselho, essa pergunta, eu acho que você falou de levar para terapia. Eu vou ter que levar para terapia. Qual que é o melhor conselho que me deram e que dá para seguir? Talvez andando um pouco nessa de jornada do herói, de vitória, de derrota, etc. Eu falo assim, eu lutei judô um bom tempo, né? Eu falo assim, eu não me importo se você ganha, se você perde, eu me importo se você dá o seu máximo naquilo que você está fazendo. E quando a gente está falando de vitória e derrota e tudo mais, você pode ganhar com um gol de mão, você pode perder dando o máximo porque o outro foi melhor, mas está sempre preparado para e tentando entregar o que você tem de melhor aqui. Então, o que eu tenho de melhor? Às vezes é você discutir Frozen. Vamos discutir como é que é Frozen. Mas é você ter esse olhar de estar sempre ativo e prestando atenção no que você está fazendo e tentando entregar o máximo naquilo que você está fazendo. Então, acho que, Luísa, essa pizza aqui, meia pepperoni, meia alho... Você vai ter que levar. Seria você entregar sempre o máximo que você consegue em cada coisa que você faz. E esse é um conselho muito herói, né? Muito herói. Muito herói, é. Muito Fala, herói. Você falou que ia tirar a capa, agora você vai botar a capa. Por favor. Você, Paulo. Acho que Luísa, de alguma forma, tudo que existe tem um porquê. Se Gostei. incomodou, vai procurar o porquê. De repente, quanta coisa que a gente falou aqui, que parece isso aqui tá ligado, isso aqui tá ligado, isso aqui tá ligado. Mas acho que a gente sofre menos um pouco, entendeu? Por quê, né? Até para entender por que tá me incomodando. Porque eu queria fazer igual ao vilão, mas não posso.
Eu tenho que ser bonzinho. Acho que ajuda um pouco. Muito bom. Animal, Gente, você vê? muito bom. Vocês foram os nossos Ah, heróis muito legal, do adorei. dia. Ê! Muito legal. obrigada. Adorei o episódio. Muito bom. Foi Demais. muito bom mesmo. Obrigado. Então, ó, Parabéns. se você acompanhou até aqui, ouvindo ou assistindo, curta aqui o episódio, compartilhe, comente, manda comentário pra gente. Pode ser aqui na área de comentários ou mandar um direct Quem é o seu também. herói? Quem é seu Manda herói, aí, seu vilão? Gostou do que a gente falou? Não gostou? Ó, discordo aqui. A Frozen pra mim é horrível. Tá bom, manda aí pra gente que a gente vai ouvir, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu, gente.